Olá e bem-vindo a South Station, em Boston. Hoje estamos indo para Chicago no único serviço de vagão-leito de Boston, o Lakeshore Limited. São pouco mais de 1000 milhas daqui até a Cidade dos Ventos, uma viagem que vai levar 22 horas e meia. Veremos rios deslumbrantes, um pôr-do-sol incrível e operações ferroviárias interessantes, tudo no conforto do nosso compartimento. Venha comigo enquanto seguimos pela rota cênica da costa leste ao meio-oeste no Lakeshore Limited da Amtrak. Nossa jornada começa na estação sul de Boston, terminal norte do corredor nordeste da Amtrak e quinta estação mais movimentada da Amtrak nos Estados Unidos. O exterior da estação sul é deslumbrante. Sua bela fachada neoclássica recebe os passageiros no corredor. No entanto, uma vez lá dentro, não há nada de bonito. Parece mais um armazém do que uma estação, com o teto exposto, iluminação escassa e anúncios por todos os lados. Apesar de existirem áreas para esperar, nosso bilhete de cabine dá acesso ao Metropolitan Lounge, localizado à esquerda da entrada principal, ao lado da bilheteria em Boston. É um lounge grande, com teto alto e lindamente ornamentado. Há muitos assentos, algumas estações de trabalho ao fundo e alguns lanches e bebidas gratuitos. Quando chegamos, os lanches ainda não tinham sido repostos. 20 minutos antes da partida é feito o anúncio de embarque para o trem 449, o Lakeshore Limited. E aqui está. O trem 449 tem apenas 3 vagões. Nosso vagão-leito, um vagão cafeteria e um vagão de classe econômica com 2 locomotivas na frente. Então, onde está o resto dele? Bem, está em Nova York. O Lakeshore Limited consiste em 2 segmentos, Boston e Nova York. Os trens se encontram em Albany, são acoplados e vão juntos até Chicago. A junção das duas partes é uma operação bem interessante e é algo que podemos aguardar com expectativa quando chegarmos a Albany. Mas, por enquanto, embarcamos e seguimos pelo corredor até o quarto 7, nossa casa pelas próximas 22 horas. Com apenas 2 vagões de passageiros, o embarque é rápido e pontualmente partimos de Boston, começando nossa viagem para Chicago. Vamos para o oeste saindo de Boston, passando por Worcester, Springfield e chegando aos Berkshires, no oeste de Massachusetts. Em Albany, pegamos o ramal de Nova York, embarcando em um único trem para iniciar a longa viagem pelo estado. As paradas noturnas em Syracuse, Rochester e Buffalo passam, enquanto os trilhos seguem a costa sul do lago Erie, cruzando a Pensilvânia e Ohio. Amanhã nos recebe no leste de Indiana. Elkhart e South Bend são as primeiras paradas do segundo dia, sendo South Bend a penúltima estação antes de chegarmos a Chicago. Vamos passar por Gary, Indiana, seguir ao norte até Illinois e chegar à Union Station de Chicago, no fim da linha. Vamos percorrer um total de 1018 milhas na nossa viagem de hoje, com um tempo de viagem de 22 horas e 22 minutos. Nossa primeira parada acontece apenas alguns minutos adiante, na Boston Back Bay. É uma parada rápida aqui e temos o cara do trem 649 aqui e Riley Raposa lá em Lansdowne para nos ver partir. O atendente logo se apresenta, explica sobre o trem e entrega o cardápio da viagem. O Lakeshore Limited oferece refeições flexíveis da Amtrak, com serviço eficiente de reaquecer e comer. Não são tão boas quanto as refeições tradicionais, mas melhores do que muitos dizem. Há 3 opções de café da manhã e 5 de almoço e jantar, garantindo variedade para as refeições de hoje e o café da manhã de amanhã. Bem, eu digo almoço hoje, mas não temos um vagão-restaurante, e sem vagão-restaurante não há serviço de refeições. Passageiros da classe leito recebem no almoço do vagão-café uma opção grátis de prato principal, bebida e um pacote de chips. Escolhi café e pizza de queijo para o almoço. O café é o café padrão da Amtrak, bom, mas nada demais. A pizza é um pouco maçuda, mas saborosa, com bons temperos no molho.
Não é tão boa quanto uma refeição flex, mas substitui bem o vagão restaurante. Agora, totalmente satisfeito, é hora de voltarmos nossa atenção para nosso vagão leito. Este é um dos Viewliner 2 da Amtrak, o vagão leito mais novo e confortável da frota da Amtrak. Fabricados pela CAF no final dos anos 2010 e início de 2020, os Viewliner 2 têm iluminação moderna, acabamento aconchegante em madeira e interior atualizado para as viagens do século 21. Estamos viajando em uma cabine roomette, a menor acomodação leito, com cerca de 1 metro por 2 metros ou 3 pés e meio por 6 pés e meio. A cabine roomette comporta 2 passageiros, mas achei mais confortável viajar sozinho. Durante o dia, há 2 cadeiras confortáveis. Uma é mais estreita por causa da pia e das escadas. Há controles de luz e do quarto acima de cada assento. Entre os assentos estão as saídas de ar e a mesa de bandeja. Esses vagões são mais novos, mas não perfeitos, como mostram nossos porta-copos. Facilmente, o recurso mais agradável de qualquer cabine roomette do Viewliner e uma das maiores melhorias em relação ao antigo Viewliner 1 é a pia e a penteadeira completa. Ao lado da pia, há mais 2 tomadas e alguns controles. A pia se dobra sobre o degrau superior, revelando a grande cuba e as torneiras. Agora temos pia, mas falta vaso sanitário. Os modelos mais antigos Viewliner são conhecidos por terem um vaso sanitário privativo localizado embaixo do degrau inferior. Os Viewliner Segul trocaram o banheiro privativo por banheiros comunitários nas extremidades dos vagões. Pessoalmente, eu gosto dessa decisão, pois não gosto de dormir perto de um vaso sanitário, mas para passageiros que não têm tanta mobilidade ou não querem usar um banheiro comunitário, o vaso sanitário fará falta. O espaço para armazenamento no Viewliner 2 é realmente impressionante. Você tem 2 compartimentos de armazenamento de tamanho médio localizados abaixo e entre as escadas, com um compartimento maior para bagagem acima dos assentos. Ao contrário do Superliner, cada cabine da frota de um só nível da Amtrak tem 2 conjuntos de janelas, um para os assentos principais e outro para a beliche superior. A beliche superior desliza por trilhos no teto e fica logo abaixo das janelas superiores. Vamos dar uma olhada mais detalhada nas acomodações para dormir quando anoitecer. A cabine roomette, apesar do seu tamanho compacto, oferece uma escolha fantástica tanto para viajante solo quanto para casais. Na parte de trás do vagão ficam 2 itens importantes, banheiros e chuveiro. Os banheiros são ótimos e espaçosos, embora não sejam acessíveis. O chuveiro dos passageiros da cabine roomette fica do outro lado do corredor, e ao abrir a porta, há um box de chuveiro bem grande e ótimo. Eu sempre gosto de viajar em um Viewliner também, e este é um exemplo perfeito de como todos os carros leito deveriam ser. Nossa cabine é privada e confortável, mas ficar perto da locomotiva significa lidar com o som constante da buzina a noite toda. A paisagem lá fora há tempos deu lugar às belas florestas do centro de Massachusetts. Do lado de fora da janela, terras agrícolas, áreas alagadas e trechos de floresta avançam até os trilhos, como se as árvores também quisessem embarcar. A vegetação diminui à medida que chegamos a Springfield, a 4ª parada do trecho de Boston. Ao deixar Springfield, cruzamos o rio Connecticut, onde nosso fã e Ander nos aguardavam para nos ver passar.
De Springfield West, o rio Westfield fica ao nosso lado. Infelizmente, é difícil aproveitar por causa das árvores, mas o corredor de folhagem fica incrível visto da janela na parte de trás do trem. Passamos por Pittsfield e agora estamos definitivamente nos Berkshires. Embora as colinas normalmente sejam uma bela visão, a mãe natureza decidiu estragar nossa festa com chuva, obscurecendo os picos distantes em uma névoa. Lagos se formam ao lado dos trilhos, poças refletem árvores e o céu fragmentado. Cinco horas e pouco depois de sair de Boston, o Lakeshore Limited chega a Albany. Apesar do ALC-42 ter se tornado o principal cavalo de batalha da Amtrak, nosso trem hoje é puxado por duas locomotivas P-42. Corrente contínua número 113 e 111, liderando o trem 449, sendo que a primeira está pintada com a nova pintura Fase 7 da Amtrak. Albany é a primeira parada do Lakeshore Limited para respirar ar fresco, onde encontraremos nossa composição vinda de Nova York. Aliás, eles estão chegando agora. Na frente há 3 locomotivas P-32, corrente alternada seguidas por vagão de bagagem, vagão-leito, restaurante e vagões de passageiros. A pintura da fase 7 está cada vez mais presente na rede, abrangendo locomotivas, vagões de passageiros e agora de bagagem. A parada em Albany está programada para 55 minutos, e isso se deve totalmente ao tempo que leva para as duas metades se unirem. Após desembarcar as pessoas, a diversão começa. A conexão em Albany começa puxando a metade de Nova York para fora de Albany e virando-a em um exit logo além da estação. Agora de marcha ré, o trem retorna para a estação, com as locomotivas agora na traseira do trem. Nossa metade de Boston então avança, acoplando-se à frente do trem para formar o Lakeshore Limited completo. As duas metades se unem e o Lakeshore Limited está pronto para partir rumo a Chicago. É uma bela dança da magia da operação ferroviária e algo que eu realmente gostei de assistir. 2 viram 1, embarque retomado. Passageiros que desceram agora encontram seus vagões na outra ponta do trem, o que é um pouco confuso. De volta a bordo, é hora de partir. Cruzamos o rio Hudson com o céu dourado pelo início do pôr do sol.
A composição inteira se estende atrás, nosso trem triplicou de tamanho. A oeste de Albany está um dos poucos trechos de alta velocidade em todo o corredor Empire entre Buffalo e Nova York. Aqui atingimos 160 km por hora, a paisagem se transforma em um borrão enquanto passamos voando. Em Schenectady, vemos o rio Mohawk e com o pôr do sol chegando, veremos paisagens incríveis. Na margem oposta ergue-se a imponente e bela Amsterdam Steam Generating Station. Atualmente desativada, a estação já integrou a Adirondack Power and Light Company. Apesar de não estar em operação desde a década de 1950, o prédio ainda está em excelente estado, com suas chaminés distintas alcançando o céu acima. Embora a estação de energia não forneça mais luz, o sol certamente fornece com os tons de laranja refletindo brilhantemente no rio Mohawk. Embora esteja escuro no vale, as colinas ao nosso redor ainda se encontram iluminadas pela luz que se apaga. E logo tudo o que resta é um brilho alaranjado no horizonte. Mas com timing quase perfeito, é hora do jantar. Com a etapa de Nova York, recebemos o vagão restaurante e agora podemos aproveitar o cardápio flexível. Todos os vagões restaurante de um único nível da Amtrak são Viewliner 2 com área de jantar em uma extremidade e cozinha na outra. O cardápio flexível tem 5 opções para almoço e jantar. Eu tinha ouvido coisas excelentes sobre o frango com manteiga, então pedi esse prato, ou pelo menos tentei. Aparentemente, todo mundo também tinha ouvido coisas excelentes sobre ele, e o prato já tinha acabado quando cheguei. Sem problemas, ainda havia bastante da minha segunda opção, o Beef Paprikash. O jantar não é nada extravagante, servem tudo de uma vez só, o prato principal acompanhado de uma salada, um pãozinho e bolo de manteiga de sobremesa. O jantar inclui uma bebida alcoólica de cortesia, cerveja, vinho ou destilado. A salada é literalmente só uma tigela de alface, o que tudo bem, eu acho. Um pouco de verdura é melhor do que nada. O pãozinho está quente e leve. Nosso prato principal, o paprikash de carne, é um prato húngaro feito com massa e carne bovina cozida em molho doce de páprica. Por isso o nome paprikash. Pode não parecer o melhor, mas é bem saboroso. A páprica se destaca de forma brilhante junto com a carne. E tem bastante carne, aliás. Sempre me preocupo que não tenha carne suficiente nesses pratos, mas nesse aqui eles não economizaram e eu adorei. E de sobremesa, o ápice das sobremesas da Amtrak, o bolo amanteigado. Enquanto terminamos o jantar, chegamos a Syracuse, Nova York, segunda parada para tomar um ar fresco na nossa viagem. Não há muito o que ver com o sol já sumido, mas é bom respirar ar fresco durante uma longa viagem. Ao sair de Syracuse, é hora de dormir, mas não antes de Patrick Moreau nos flagrar passando rapidamente. De volta ao nosso quarto, o atendente do vagão já transformou os assentos em nossa cama. O beliche de baixo mede cerca de 2 metros, igual ao comprimento do compartimento. Isso equivale a 2 metros no sistema métrico. O beliche de cima desce e se junta ao de baixo, mudando o compartimento do modo dia para noite. O beliche superior é um pouco mais curto que o inferior para acomodar a estrutura e os trilhos em cada extremidade.
Ainda assim, é longo o bastante para acomodar meu corpo de 1,90 m. O cinto de segurança fica preso ao teto, com um pequeno bolso, controles de luz e um ventilador ao lado da cabeceira. Mas antes de irmos para a cama, eu poderia tomar um banho. Como vimos antes, o chuveiro está na parte de trás do vagão. Tem muito espaço. Os chuveiros do Viewliner 2 são totalmente abertos do chão ao teto. Produtos de higiene pessoal estão nos quartos e podem ser solicitados mais. Uma porta de vidro fosco separa o chuveiro da área de troca. Os controles do chuveiro são fáceis de ajustar e a pressão da água é bem alta, perfeita para um banho rápido. Agora, limpos e prontos para dormir, nos enfiamos debaixo das cobertas e apagamos as luzes do primeiro dia. A luz atravessa as cortinas na manhã do segundo dia, nos dando boas-vindas à Indiana. São cerca de 7h45 da manhã. Nosso trem agora está a leste de Waterloo, Indiana. No vagão-restaurante, podemos sentar para o café da manhã, servido por ordem de chegada das 6h30 às 9h. Os passageiros podem escolher entre café da manhã continental, omelete de 3 ovos ou crepes de maçã com bourbon. Já comi a omelete antes, a seleção continental é exatamente o que se espera, mas não sabia o que esperar dos crepes. São servidos fora da embalagem com nosso café e suco de laranja. Eles não têm a melhor aparência, isso é certo. As 2 crepes ficam sob uma pilha de maçãs, ao lado de um creme anglês interessante. A aparência é uma coisa, mas o sabor é diferente, e é nisso que esse prato se destaca. As crepes são leves, doces e recheadas com compota temperada. Cada parte do prato é doce e, embora saboroso, parece mais uma sobremesa do que café da manhã. No geral, é bem gostoso e é uma boa mudança em relação ao tradicional café da manhã à base de ovos servido na maioria dos outros trens. Apesar de oferecerem bebidas no café da manhã, geralmente o café é servido no vagão-leito para tomarmos durante a manhã. Eu digo geralmente porque quando voltamos para o nosso, o café não está lá. Não sei se o atendente esqueceu ou se a cafeteira não foi disponibilizada, mas fiquei um pouco decepcionado. Isso não é problema, pois logo estaremos em Chicago e tomaremos mais café lá. De South Bend a Hudson Lake, seguimos paralelos à South Shore Line de Indiana, uma das poucas ferrovias eletrificadas nos Estados Unidos. A linha principal liga a Millennium Station, em Chicago, a South Bend, Indiana. Recentemente, a extensão de 8 milhas do corredor Monon foi inaugurada, adicionando 3 novas estações até Munster Dyer. O Lakeshore Limited atravessa o centro do Rust Belt, região industrial de produção de aço dos Estados Unidos no fim do século XIX e início do século XX. A produção de aço dos Estados Unidos caiu nas décadas de 50 e 60, tornando muitas cidades do Rust Belt sombras do passado. Nada melhor para ver isso do que em Gary, Indiana. Antes símbolo do aço americano, os armazéns de Gary hoje perdem revestimentos e suas esteiras transportadoras caem dos suportes. O Rust Belt está realmente enferrujando. Nossa passagem pelo norte de Indiana nos dá um breve vislumbre do Lago Michigan. Apesar do conforto do nosso Viewliner 2, a maior parte da frota de longa distância da Amtrak está em uso desde os anos 80. Apesar de tudo funcionar, não é confortável, então é hora de atualizar. A Amtrak anunciou planos para uma frota unificada de longa distância em um único nível. Com esse anúncio vieram imagens dos novos vagões, e eles parecem incríveis. A classe econômica terá 2 categorias em vez de uma, padrão e premium. A classe econômica padrão funcionará em configuração 2x2, enquanto a econômica premium será 2x1.
O vagão-restaurante terá layout moderno, semelhante ao dos Viewliner 2, e um lounge de um único nível será adicionado, criando um espaço comum para todos os trens de longa distância. Os vagões-leito terão uma versão moderna dos layouts clássicos da Amtrak. Pense nos vagões-leito Nightjet, mas nas cores da Amtrak. E finalmente vamos realizar o sonho do viajante solo, a suíte individual. Agora você pode ter a experiência do vagão-leito sem pagar por um roomette inteiro. Também, todos os quartos vão mesmo poder ser trancados por fora. Sei que a segurança preocupa muitos em trens de longa distância, mas agora não há mais motivo para preocupação. O pedido vai incluir 800 vagões para os 14 trens de longa distância da Amtrak, com o fabricante sendo selecionado até o final de 2027. Isso infelizmente significa que não veremos os primeiros vagões antes de 2030, mas pelo menos eles estão chegando. Embora eu fique triste em ver a antiga frota indo embora, estou ainda mais animado para ver o que a frota futura nos reserva. Além dos prédios baixos, surge um horizonte: Chicago. Os quilômetros finais são lentos, até mesmo os trens elevados de Chicago passam voando. Embora nossa jornada possa estar chegando ao fim, ainda há uma coisa a ser tratada: o preço. Pela nossa viagem de Boston a Chicago, eu paguei a quantia francamente impressionante de $1.037. $1.037. Isso é muito, especialmente por menos de 24 horas a bordo e com refeições flexíveis. Eu normalmente justificaria, mas essa é difícil de defender. A paisagem é boa em alguns trechos, mas não há vagão lounge e a ausência de um almoço decente saindo de Boston é um golpe duro. Reservando com antecedência, é possível conseguir uma cabine por menos. Por exemplo, já encontrei roomettes por $711 reservando 2 meses antes. Mas, na verdade, se você quer a experiência de dormir no trem, economize seu dinheiro e reserve uma viagem em um trem de longa distância no oeste. Você terá refeições tradicionais, um vagão lounge e algumas das melhores paisagens dos Estados Unidos. Nós passamos devagar pelo pátio da Amtrak em Chicago e entramos nos túneis sob a Union Station, nosso trem parando no final da linha. Agora, na Union Station de Chicago, podemos ir até o grande salão onde vamos encerrar o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do passeio no Lakeshore Limited. Sei que o vídeo foi longo, mas essas viagens são as que vocês mais gostam e eu adoro fazê-los. Quero agradecer muito ao Riley Raposa, Patrick Moreau, Train Guy 649 e Ander pelas imagens do nosso trem feitas por entusiastas ferroviários. Por favor, mostrem um pouco de carinho para eles nos comentários abaixo. Na próxima semana, vamos para a costa oeste para um passeio no Pacific Surfliner da Amtrak. Viajaremos de Los Angeles a San Diego na classe executiva, acompanhando a deslumbrante costa do Oceano Pacífico. Mas não é a viagem perfeita que esperávamos, pois qualquer viagem na Amtrak pode desandar de uma hora para outra. Você terá que assistir na próxima semana para ver o que acontece. De qualquer forma, se você é novo por aqui, eu realmente agradeceria se você clicasse no botão de se inscrever aqui embaixo. É totalmente grátis e realmente ajuda a apoiar o canal. Quero mandar um grande abraço e agradecer aos meus fiéis apoiadores e membros. Vocês são incríveis e sua generosidade é muito apreciada. Se você também quer ver seu nome no vídeo ou apenas quer apoiar o canal de mais maneiras, então dá uma olhada nos links na descrição aqui embaixo. Mas enfim, isso é tudo que eu tenho para hoje. Obrigado por me acompanhar e te vejo no próximo vídeo.